O livro do Êxodo, uma breve história. O livro do Êxodo é o segundo livro da Bíblia, e do Pentateuco ou Torá, sucedendo Gênesis. A palavra Êxodo vem do grego exodus, que significa saída, a libertação do Egito, a jornada até o Sinai, e a aliança e a revelação da lei. O livro narra a libertação dos israelitas da escravidão no Egito, sua jornada rumo ao Monte Sinai, e a entrega da lei por Deus a Moisés. Trata-se de uma das narrativas mais emblemáticas da Bíblia, tanto por sua força simbólica, quanto pelo impacto teológico. Contudo, uma mulher levita escondeu seu filho por 3 meses, e depois o colocou num cesto, no rio Nilo. Um novo faraó, que não conhecia José, passou a ver os hebreus como ameaça, e os escravizou. Apesar da opressão, os hebreus continuavam a se multiplicar. O livro do Êxodo pode ser dividido em 4 partes principais: a opressão no Egito, a escravidão e o nascimento de Moisés. Deus falou com ele por meio da sarça e revelou seu nome: Eu sou o que sou. Deus ordenou a Moisés que libertasse os hebreus do Egito após a morte de José e de sua geração. Os israelitas tornaram-se numerosos no Egito para controlar o crescimento da população hebraica. O faraó ordenou que todos os meninos hebreus recém-nascidos fossem mortos. Apesar disso, o coração do faraó se endurecia após cada praga. A filha do faraó encontrou o bebê e o criou como seu filho, chamando-o de Moisés, que significa retirado das águas. O anjo da morte passaria por cima das casas marcadas, poupando seus primogênitos. Moisés cresceu como príncipe do Egito, mas ao ver a opressão do povo hebreu, matou um egípcio e fugiu para Midian. Enfim, o faraó libertou os hebreus, que saíram às pressas, carregando apenas o necessário, e os ossos de José. Lá casou-se com Zípora, filha de Jetro, e tornou-se pastor. O chamado de Moisés. O sogro de Moisés visitou e sugeriu a organização de líderes para julgar o povo, aliviando Moisés do peso da liderança solitária. Deus então abriu o mar, permitindo a passagem dos hebreus a pé enxuto. Moisés subiu ao monte, onde Deus estabeleceu uma aliança com Israel, oferecendo a condição: se obedecerdes à minha voz e guardardes a minha aliança, sereis meu povo peculiar entre todos os povos. Quando os egípcios tentaram atravessar, as águas voltaram e os destruíram. Deus respondeu com água de rocha, maná e codornizes para alimentá-los. Enquanto pastoreava ovelhas no Monte Horebe, Moisés viu uma sarça ardente que queimava sem se consumir. Moisés, hesitante, argumentou que não tinha eloquência e que não seria ouvido. Deus então designou seu irmão Arão como seu porta-voz. Moisés diante do faraó e as 10 pragas, a mesa dos pães, o candelabro de ouro, o altar do incenso, o altar de holocausto, a pia de bronze e as vestes sacerdotais para Arão e seus filhos. Moisés e Arão confrontaram o faraó, exigindo em nome de Deus: deixa o meu povo ir. Ele moldou um bezerro de ouro, diante do qual o povo dançou e adorou. O faraó recusou e intensificou o trabalho dos escravos. Deus então enviou uma série de 10 pragas para convencer o faraó: água do Nilo, transformada em sangue, rãs, piolhos, moscas, peste nos animais, úlceras, chuva de granizo e fogo, gafanhotos, trevas por 3 dias e a morte dos primogênitos, sempre que falava com Deus. Seu rosto brilhava tanto que precisava usar um véu diante do povo. Ao descer e ver a idolatria, Moisés quebrou as tábuas da lei, mandou destruir o bezerro e puniu os rebeldes. Depois subiu ao monte novamente, e Deus renovou a aliança, escrevendo novas tábuas. Quando foi concluído, a nuvem da glória do Senhor cobriu a tenda, e a presença de Deus encheu o lugar. Deus se compromete com um povo que responde com obediência e adoração. O brilho do seu rosto simbolizava a santidade da revelação divina, papel que se cumprirá plenamente no Novo Testamento em Jesus Cristo. A lei serve como instrução para a vida santa e justa. Deus se revela como um Deus que ouve o clamor do oprimido e age com poder e compaixão. Cada praga mostrava o poder de Deus e expunha a impotência dos deuses egípcios. A lei mosaica fundamenta o judaísmo rabínico, e muitos de seus princípios ecoam nos direitos humanos e na ética ocidental. Ele narra não apenas uma fuga da escravidão, mas a formação de uma identidade nacional e religiosa, fundada na aliança com o Deus vivo. Sua mensagem transcende os séculos, proclamando que Deus liberta, guia, fala, julga
e habita com seu povo. A libertação do Egito é relembrada anualmente na Páscoa judaica e tem paralelos simbólicos com a salvação cristã. A Páscoa e a libertação. Antes da 10ª praga, Deus ordenou a celebração da Páscoa, instruindo os hebreus a sacrificarem um cordeiro e passarem seu sangue nos umbrais das portas. Na 10ª praga, todos os primogênitos egípcios, inclusive o do faraó, morreram. Moisés liderou o povo em direção ao Mar Vermelho. O faraó mudou de ideia e perseguiu os israelitas com seu exército. O caminho pelo deserto após o milagre do mar, os israelitas cantaram um hino de louvor a Deus, mas logo começaram a reclamar de sede e fome. Em Refidim, enfrentaram os amalequitas. Moisés, com as mãos erguidas em oração, garantiu a vitória com a ajuda de Arão e Hur, a aliança no Sinai e os 10 mandamentos no Monte Sinai. Deus desceu em fogo e trovões. Deus entregou os 10 mandamentos, que incluem: não terás outros deuses, não farás imagens, não tomarás o nome do Senhor em vão. Seguem-se diversas leis, civis, morais e religiosas. O povo, com temor, aceita obedecer a Deus. Moisés selou a aliança com o sacrifício e aspergiu o povo com o sangue, simbolizando a comunhão entre Deus e Israel. As instruções do tabernáculo. Deus dá ordens detalhadas para a construção do tabernáculo, uma tenda sagrada onde ele habitaria entre os israelitas. As instruções incluíam a Arca da Aliança, onde seriam guardadas as tábuas da lei, o propiciatório, com querubins de ouro. Essas estruturas simbolizavam a presença e a santidade de Deus, além de proverem um sistema de culto. O bezerro de ouro e a ira de Deus. Enquanto Moisés estava no monte, o povo se impacientou e pediu a Arão que lhes fizesse um Deus. Deus ameaçou destruir Israel, mas Moisés intercedeu, pedindo misericórdia. Moisés, ao contemplar a glória de Deus, voltou com o rosto resplandecente. A mensagem teológica aqui é clara. Moisés era o mediador entre Deus e Israel. O povo de Israel constrói o tabernáculo. Os israelitas, agora obedientes, doaram materiais e trabalharam com zelo. O tabernáculo foi erguido com todos os itens conforme as instruções. Temas centrais do Êxodo. O Êxodo é o paradigma bíblico da libertação. A Aliança do Sinai marca o nascimento de Israel como nação teocrática. A construção do tabernáculo simboliza a presença contínua de Deus entre os israelitas. Deus não está distante, mas caminha com seu povo. Moisés é o mediador entre Deus e os homens. O Êxodo no contexto histórico e teológico. Embora não haja consenso arqueológico sobre o Êxodo, sua narrativa molda a identidade do povo judeu e influencia profundamente o cristianismo. A figura de Moisés influencia não só a tradição judaica, mas também a cristã e a islâmica. O livro do Êxodo é uma das obras mais fundamentais da Bíblia. Assim se encerra esta breve história do livro do Êxodo.